Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre operações com monômios, adição e subtração. Espero que gostem, entendam e vamos à aula. Vou virar a câmera, tá bom? Qualquer dúvida pode falar. Então nós vamos ver operações com monômios, começando por adição e subtração. Só lembrando que monômios são expressões algébricas, ou seja, que possuem letras ou letras e números, racionais, ou seja, que não tem letra dentro da raiz, e inteira, ou seja, que não tem letra no denominador, não tem uma fração com letra no denominador, tá bom? E aí nós vamos aprender a somar e subtrair, a princípio, né, esses monômios. E nós só podemos somar ou subtrair monômios quando eles têm partes literais iguais, ou seja, quando eles são semelhantes. Só para lembrar, tá? Eu vou colocar aqui. Você tem monômios. No monômio, está tudo junto, ó. Não tem nenhum sinal de operação entre o 4 e o A, entre o A e o B, tá certo? É tudo junto. Quando está tudo junto assim, significa que é uma multiplicação. Então, o monômio, ela é uma expressão algébrica racional inteira, expressa por um único produto, ou seja, é uma multiplicação de fatores ali. Então, se eu colocar uma soma aqui, com outro valor que não seja idêntico a esse aqui, ó, que não seja semelhante a esse, então já não vai ser mais um monômio. Se tiver uma letra na raiz, também não é um monômio. Se tiver uma letra embaixo aqui no denominador, também não é um monômio. Tá bom? Então, um monômio ele divide-se em duas partes. O coeficiente, que é o número que está multiplicando as letras, ó, que nesse caso aqui é o 4. Ó, então, isso aqui a gente chama de coeficiente. O coeficiente numérico é a mesma coisa. Tá? E a letra, ou as letras, com o expoente, é chamado de parte literal. Então, qual é a parte literal? A ao quadrado B. Por que a letra com o expoente? Porque, na verdade, a parte literal são as letras. E quando você tem assim, ó, A ao quadrado B, isso é a mesma coisa. A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então, é A vezes A, desculpa, A vezes A vezes B. Então, é como se eu tivesse só letra. O expoente quer dizer que é A vezes A. Então, é como se eu tivesse só letra. Então, a parte literal são as letras, certo? E aí, quando está o expoente, é como se fosse a abreviação dessas duas letras aqui, ó, A vezes A. Então, dá A ao quadrado. Tá? Então, a parte literal é as letras. Então, é só lembrar, letra e expoente é a parte literal. No monômio, nós temos coeficiente, que é a parte com números, parte literal, que é a parte com letras, certo? Então, se dois ou mais monômios tiverem a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes. E nós só podemos somar ou subtrair monômios que são semelhantes. Então, voltando para cá, ó, 2x e 3x, eles são semelhantes por quê? A parte literal é x aqui e a parte literal é x aqui. Então, se as partes literais são iguais, então eles são semelhantes. Se eu tivesse um expoente 2 aqui, ó, já não era mais semelhante, porque aqui seria x ao quadrado, já não seriam mais semelhantes. Então já não poderia somar, tá certo? Então eu só posso somar ou subtrair monômios quando as partes literais são iguais, ou seja, quando os monômios são semelhantes. Como é que a gente soma? Vou fazer de uma forma bem simples de entender. 2x significa que é como se eu tivesse duas letras x. Vou fazer aqui como se fosse um rascunho aqui, tá? Então 2x significa que é x mais x. Como se fossem duas letras x, tá? Mais 3x. Então eu vou ter o que aqui? Mais 3x. Um x, mais um x, mais um x. Então aqui vou facilitar mais ainda, tá? Então imagina aqui como se fossem duas laranjas e três laranjas. Então quando você pega duas laranjas mais três laranjas, então seria 5 laranjas. Quer dizer o quê? A laranja não muda. Então voltando para a parte de monômios, se eu for somar aqui, ó, eu tenho 2x com mais 3x. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5x. Então 2x mais 3x, isso aqui vai dar 5x. Em outras palavras, se eu for somar ou subtrair monômio, eu somo ou subtraio os coeficientes e a parte literal eu repito. Do mesmo jeito, ó. Somei, ó, 2 com 3 e a parte literal permaneceu a mesma, ó, x. Então, eu tenho 2x com 3x, dá 5x. Então, isso aqui é igual a 5x.
Mesma coisa aqui, ó, eu tenho 8x à quarta y mais 2x à quarta y. Certo? Então, como se fosse um só aqui também, ó, uma laranja. X à quarta y como se fosse uma laranja. Então, seria 8 laranjas mais 2 laranjas. Vai continuar dando laranja, ou seja, vai continuar sendo x à quarta y no final. Então, só somos coeficientes. Ó. 8 mais 2 dá 10 e a parte literal, x à quarta y, permanece a mesma. Então, na soma e na subtração de monômios, a parte literal não muda. Tá bom? Letra C. Menos 7ab ao quadrado mais 10ab ao quadrado. Lembrando que, somando ou subtraindo números com sinais, a gente dá o sinal do maior no resultado, tá vendo? O maior é 10, como se ambos fossem positivos, tá? O maior é 10, o sinal dele é mais, então é o que fica no resultado que a gente não precisa colocar. E aí diminui. O maior menos o menor. Ou seja, 10 menos 7. Que dá 3. E a parte literal, ab ao quadrado, fica a mesma, permanece a mesma. Aqui eu tenho 5m à quinta menos 6m à quinta. Da mesma forma, os sinais são diferentes. Um é mais, o outro é menos. Então, olha o sinal do maior, que no caso é 6, ó, o sinal dele é menos. E ele é o que a gente repete no resultado. E aí diminui, ó, 6 menos 5 dá 1m à quinta. Quando o coeficiente é 1, aqui, ó, lembrando novamente o coeficiente aqui, que é 4. Quando ele é 1, a gente não precisa colocar. Porque como é multiplicando, ó, 1 vezes m à quinta vai dar m à quinta. Então não precisa colocar o coeficiente é 1. Quando for 1. Então isso aqui a gente pode escrever só assim, ó. Tirar esse 1 daqui. Então fica a mesma coisa que m à quinta. Ou menos m à quinta. Tá? Então, olha, lembrando, sinais iguais, você repete o sinal e soma, tá? Só para lembrar as regrinhas de sinais. Quando os sinais são diferentes, você dá o sinal do maior e diminui. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e diminui, tá? Quando os sinais são iguais, ó, mesmo se os dois forem negativos, a gente repete o sinal e vai somar. 16ab com 3ab. 16 mais 3 dá 19, e AB, que é a parte literal, a gente só repete, tá bom? Então, menos 16AB com menos 3AB dá menos 19AB. Então, essa é a ideia de adição e subtração de monômios. Vou só colocar mais alguns exemplos, tá? Para a gente entender melhor. Letra A, quando não é dado o coeficiente é 1, né? Então, é 3 menos 1. 3y ao quadrado menos y ao quadrado. Então, 3 menos 1, 2y ao quadrado. A parte literal repete, né? Então, 3y ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 2y ao quadrado. Aqui, 7m à quarta n mais 3m à quarta n. 7 mais 3 dá 10. E m à quarta n a gente repete. Então, 7m à quarta n mais 3m à quarta n é igual a 10m à quarta n. Letra C. Os sinais são diferentes, né? Então, sinais diferentes dá o sinal do maior, que é o sinal do 21, que é menos, e diminui. 21 menos 16 dá 5 ao cubo b ao quadrado. Então, 16 ao cubo b ao quadrado menos 21 ao cubo b ao quadrado é igual a menos 5 ao cubo b ao quadrado. Aqui, 9x menos 8x. De 9 tira 8, fica 1. 1x. Como eu já falei, coeficiente 1 não se coloca. Então, isso aqui é a mesma coisa que só o x. Letra E. 7k à quinta menos 2k à quinta mais k à quinta. 7k à quinta menos 2k à quinta, 7 menos 2 dá 5. Aí 5 mais 1 daqui, 6k à quinta. Certo, gente? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.